Ah! Que eu dei esse começo. Tá bom, galera, esse começo não precisava ter existido, tá? Vocês estão pensando que eu sou meio, sei lá, meio doido, né? Tá bom, tudo bem. Não precisava existir esse começo. Deixa abaixo. Finge que nada aconteceu. Tá bom? Tá, vamos começar esse vídeo, vai. Peraí. Fala! Meus amigos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno Tomazelli, com essa cara de príncipe inglês, nome de príncipe italiano, voz de radialista. E, antes de mais nada, é o seguinte. Jingle bell, já acabou o papel. Não faz mal, limpa com jornal. Jingle bell, já acabou o papel. Não faz mal, limpa o rabo com jornal. Aê! Feliz Natal, Márcia, Feliz Natal. Vamos estourar champanhe, vamos abrir churrasco, vamos fazer churrasco, é Natal do 25. Ah, galera, dia 28, galera. Ah, não, mano. Natal passou, acabou, não tem mais Natal. Só ano que vem, Então podemos agora reagir a este vídeo. Mas antes, só algumas informações aqui, galera, para vocês. A Márcia saiu, né, de viagem, me abandonou aqui. Ah, Brunão, mas a Márcia não é fiel ao seu marido? Achei que fosse. O seu marido, no caso eu, né, que eu sou o esposo dela. Teoricamente ela é minha esposa, mas ela simplesmente foi embora, mano. Ela foi embora. Eu só soube disso no dia 24, mano. Às 3 horas da tarde, quando eu tava aprontando a ceia de Natal, né? Eu tava esperando passar o Natal com a Márcia, né? Todos os maridos passaram o Natal com suas esposas, né? Menos os viúvos, óbvio. Mas eu não, mano. Eu não passei o Natal com a minha esposa. Foi o único marido que não passou o Natal com a esposa. Pra onde ela foi, Brunão? Ela foi pra Itália, pra Milão. Segundo ela, virou modelo e vai desfilar lá. Sim, mano. Eu também pensei nessa possibilidade, mas eu não gosto muito de ficar falando porque é Natal, né? Mas agora é ano novo, né? Tempo de renovação, aquela coisa toda. Então, como diz minha mãe, ressignificar as coisas. Então, eu posso muito bem ressignificar essa gaia que eu acabei de levar. Mas antes, deixa eu pegar um item muito importante antes da gente começar. Um minuto. 3, 2, 1. E se inscreve aí! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Ativa o sininho das notificações pra tu ficar
ficar por dentro das atualizações. Se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. O importante é compartilhar. Se inscreve aí. Se inscreve aí. Se inscreve aí. Se inscreve aí. Era isso que eu tinha para falar. Me segue no Instagram, me segue no TikTok, Bruno Tomazelli com TH. Falou? É o seguinte, galera. Hoje eu trouxe um vídeo do Fala Sério, né? Eu ia gravar esse vídeo no Natal, que eu tava meio puto com a Márcia e tal. As melhores vinganças passivo-agressivas, parte 7. Bom, tem 6 partes ainda que a gente não viu, né? Quer dizer, que a gente não viu. Essa é a primeira vez que eu tô reagindo a esse vídeo. Tô na parte 7 ainda. Tô começando pela parte 7. Podia ter começado pela parte 1, mas agora eu vou começar pela parte 7. A Márcia mandou começar pela parte 1. Mas como a Márcia me abandonou no Natal, entendeu? Ela me abandonou no Natal, mas não, o dia do Natal é dia 25, não é dia 24. O dia 24 é véspera. Dia 25 ela apareceu, que é o que importa. Não, hoje é dia 28 de dezembro e até hoje aquela traíra tá lá em Milão, na Itália, virando modelo. Então, ela não tem direito nenhum de falar sobre qual parte eu começo, entendeu? Se é pela parte 1, se é pela parte 2, parte 3, eu caguei. Eu não quero começar pela parte 1. Não precisamos começar absolutamente nada pela parte 1. A gente pode começar pela parte de onde a gente quiser. Aê! Basta, a gente pode começar da onde a gente quiser. Ouviu, mulheres? Tá, tudo bem, galera. É o seguinte. A gente vai reagir a um vídeo de vingança. Por isso que eu não queria gravar esse vídeo no Natal, porque ia ficar meio bad vibes. Mas, enfim, vamos gravar esse vídeo agora, que não é mais Natal, passou Natal, né? Então, vamos reagir ao vídeo que fala sério das melhores vinganças passivo-agressivas que eu queria ter feito com a Márcia, só não vou contar, para não estragar a vibe do vídeo. Bora! De bonecas assustadoras colocadas na frente da casa da ex-sogra. Nossa senhora, que é isso, mano? A boneca de barba? Que é isso, mano? Pelo amor de Deus. O que o cara tá fazendo? Cortador de grama na calçada, moço? Que isso, velho? Destruição do telhado de alguém com uma motosserra. Prepare-se pra mais. É uma motosserra. Nossa, não tem nada a ver, mano. Isso é um cortador de grama. Não tem nada a ver. É uma motosserra, né, mano? Nossa, se é um cortador de grama, você puxa assim, né? E não tem sentido eu falar que era um cortador de grama, né? Não tem nada a ver, né? O que ele... Cortador de grama, isso é pra grama, né? Não pra usar no telhado dos outros. As maneiras passivo-agressivas de vingança. Opa! Vamos lá! Número 10. Uma garota chamada Olivia morava com um namorado quando suas amigas lhe contaram uma verdade devastadora. Ele a estava traindo e maltratava os seus 2 gatos quando ela não... Nossa, mano. Primeira coisa, são 2 coisas a comentar. Moça, eu te entendo. Então, toda a minha solidariedade aos cornos, porque eu também fui corno. Quer dizer, eu estou sendo corno nesse momento, né? Me colocaram na posição de corno. Então eu entendo, moça, o que é isso. Mas, mano, maltratar seus gatos? Que filho da puta, hein? Pô, pior foi nem trair, né, mano? A pior parte dessa história foi nem trair, foi maltratar os gatos. Porque trair, mano, traição, não tem problema não, velho. A gente pula a página.
Não tem um livro? Um livro, a gente pula a página, entendeu? Filme, a gente tá vendo na Netflix, não gostou do filme, a gente passa o filme, velho. Porque é assim que a vida tem que ser, tem que andar pra frente. Ah, mas pra maltratar seus gatos, que filho da puta. Esse cara, vou te falar, ó, é um cara que não merece estar vivo. Você matou ele? Eu tô brincando. Eu tô brincando, tá, galera? Merece uma prisãozinha, mas não a morte, né? Pelo amor de Deus, não podemos desejar a morte do colega, do próximo, não pode. Estava por perto. Nossa, que partidão. Traía uma coisa, mas ele estava prestes a aprender uma lição valiosa. Nunca mexa com os gatos de Não. alguém. Como era de esperar, ela terminou com ele. Mas para mostrar que não guardava rancor, Olivia lhe deu alguns vasos de planta de presente antes de se mudar. Que gesto generoso. Ou pelo menos era o que parecia. Na verdade. Cheio de formiga. Formiga não. Minhoca, velho. Tava cheio de minhoca na planta, né? Aí, provavelmente, o cara não gostava de minhoca, tinha nojo de minhoca, e ela sabia disso, né? Tá vendo? Namorados? Tome cuidado com suas namoradas. Porque elas podem fazer isso aí, ó. Ela havia enterrado secretamente uma tonelada de larvas de moscas e aranhas na terra, transformando... Não foi minhoca. Eu olhei pro dedo, achei que era minhoca, velho. Ai, que nojo. Larva de formiga ainda vai, de mosca, né? Quer dizer, mosca é chato pra cacete. Com todo respeito à mosca, pra que serve a mosca, né? Só pra perturbar, ficar voando em volta da nossa comida. Quer dizer, serve de alimento pro sapo. É uma boa coisa. Mas agora a aranha que fudeu, velho. Ela colocou alvo de aranha, velho. E outra, só uma pequena dúvida. Larva é a mesma coisa que ovo? Tipo assim, não é a mesma coisa que ovo, mas entendo que não é exatamente a mesma coisa, mas tipo, a mesma lógica. Tipo assim, tem o ovo, a galinha botou o ovo, aí ela nasce do ovo. É a mesma coisa com a larva? Tipo, a mosca colocou a larva dela lá, aí a larva abre e vira mosca. Eu não sei, velho. É isso? Se tiver alguém que entenda do assunto, por favor, me ajuda aí para poder entender, porque sabe como é que é, né? Faltou aula de biologia. Faltei aula de biologia. Não culpa. É porque eu tinha um encontro romântico no momento da aula de biologia. Foi com a Márcia? Foi com a Márcia. As plantas em grotescas armadilhas biológicas prontas para serem acionadas. Aranhas podem atingir a fase adulta em apenas 2 semanas. E moscas podem se desenvolver e produzir até 150 ovos por ninhada em poucos dias. Realmente. Pérola menor, 150 ovos. 150, tá maluco, velho. Meu Deus do céu. Ou seja, a sua casa virou uma infestação de aranhas e de moscas. É pra se livrar disso, mano. É pra se livrar disso aqui, né? Vai ter que contratar uma dedetização, né? E qual é o valor dessa dedetização? Ah, não, nossa, velho. Mas o cara mereceu, vai. O cara mereceu. Ele maltratou os gatos da namorada. O cara mereceu. Pronto, mano. Continuando aqui. Tá certo, tá certo. Ele maltratar os gatos da namorada, isso aí é inaceitável. Que nojento. Ela não teve mais notícias dele, mas os frutos do seu trabalho chegaram até ela enquanto conversava com um amigo em comum. Aparentemente, ele havia parado de receber visitas por causa de algum tipo de problema com insetos. Deu pra entender. Mas Tipo, problema com insetos. A casa dele virou um zoológico de insetos, né? Eu acho que não é que ele não queria receber visitas, é que ninguém queria. É que ninguém queria visitar ele, porque, né? Aí ele ligava assim, amigo, bora se encontrar para dar um rolê. Aí o amigo dele falava, nossa, Rodrigo, não dá, velho, porque sabe como é que é, né? Sua casa tá uma infestação, né? Então, sou alérgico, né?
se quiser uma vingança um pouco menos sutil, tipo, digamos, uma motosserra destruindo o Que? telhado de alguém. Meu Deus, mano. Mas que eu quero... Ai! Ai, essa propaganda vai ser rápida. Eu não sou pago pra fazer propaganda aqui nesse canal, velho. Pera. Não tem nada acontecendo, tá? Não tem nada acontecendo aqui. Boa. O que ela tá fazendo, velho? Mano, assim, sem querer ser muito cri-cri, né, mano? Mas, tipo assim, sabe aquela vingança que você corre o risco de se ferrar junto? Tipo assim, ele tá tentando estragar o telhado de alguém. O telhado pode cair, ele pode cair junto com o telhado, vai cair dentro da casa da pessoa. Imagina só, que legal, que bacana, né? Tipo assim, você tentou ferrar com alguém, você se ferrou junto. Para pelo menos ele saiba o que ele tá cortando. Né? E outro, o que aconteceu aqui, mano? Por que essa pessoa ficou com tanta raiva a ponto de ir lá e querer estragar o telhado da pessoa? Sabe que assim, brother, telhado se conserta, né? Tipo assim, o telhado dessa pessoa, estragou, ela vai lá, troca o telhado, conserta o telhado, arruma outro telhado, mano. Que vingança. As imagens capturadas por um vizinho no condado de Dublin, na Irlanda, em 2023, mostram o operário da construção civil Dominic Darcy, de 32 anos, cortando a extensão que construiu porque o proprietário supostamente se recusou a pagá-lo. Esse ato de vingança ousado só aconteceu depois que Dominic não conseguiu receber o pagamento de maneiras menos... Mano, tá, tudo bem, faz sentido, né? Eu achava que ele era uma briga de vizinhos, que esse era o vizinho do cara, mas não, mas esse era o pedreiro que tava consertando, que fez lá o telhado, né? Não, tá. Aí, mano, é foda, né? É foda. Cliente pão duro é foda, tá certo, mano. Fiz o serviço, tem que receber a grana por causa do serviço que ele fez, né? Pão bonito, não tá querendo pagar? Vai ser pão duro pra lá. Moradores da região disseram ter visto placas cobrando o proprietário pelo trabalho. E aparentemente... Não, pera aí, mano. Calma, pera. Assim, tá certo sobre muitas aspas, né? Tipo assim, mano, você pode simplesmente processar o cara. Você vai ganhar a causa. Eu acho que é digno de processo isso, não? De justiça. É calote, né? Porque, tipo, teoricamente é uma relação de serviço, troca de serviço, né? Que, ó, é um acordo que já está pré-estabelecido, né? Assim, eu fico com um telhado novo, você fica com a grana. Acho que aí eu não quero pagar. Assim, o cara poderia ter simplesmente processado o cara. Mas assim, resolve em off. Faz a sua vingancinha em off. Tipo assim, não precisa espalhar pra rua inteira pra dizer que o cara é um caloteiro, né? Todo mundo que o cara tá certo também. Acho que os dois estão errados, né, cara? Acho que os dois estão errados. O cara por espalhar que o cara é caloteiro e o cara por ser um caloteiro. Tá todo mundo errado. Vou ligar avisando que se não recebesse o dinheiro em 30 minutos, iria até lá e arrancaria o telhado. E acho que ele cumpriu a palavra. O proprietário processou. E se for considerado culpado, é seguro presumir que Dominique vai perder mais dinheiro do que se tivesse simplesmente aceitado o prejuízo. Mas não é disso que se trata. Se trata de dar uma lição ao proprietário através da vingança. Se o proprietário... Será, mano? Sem querer dar uma de João da moral, nem nada disso, mas será que não foi o cara vai ficar mais puto com você e aí que ele não vai pagar mesmo? Você não poderia ter simplesmente tentado negociar com o cara ou processado, que era o caminho melhor, que você até ganhou. O pedreiro lá, o rapaz que fez o telhado, ia ter ganhado a causa, né? Porque, teoricamente, ele tá com a razão, né? Enfim, entendendo o que eu digo? Não tô do lado de ninguém, só tô dando, assim, sem querer muito pro lado da vingança, né? Sabe como é que é, né?
assim, a gente não gosta muito desse lado da vingança, né? Já dizia minha mãe, né? Quer se vingar de alguém, arrume duas covas, a sua e a dela, da pessoa que você tá se vingando. Ansioso, aprendeu uma lição semelhante depois de tentar usar o talento de sua ex-inquilina para jardinagem em benefício próprio. O usuário do ex-Charlotte tem uma amiga que foi obrigada a deixar o seu apartamento depois que o proprietário exigiu um aumento exorbitante no aluguel. Também significou abandonar o exuberante jardim que cultivava há anos. Para piorar a situação, o proprietário estava anunciando o apartamento usando fotos do jardim como se fosse o principal atrativo. Então a inquilina lesada arquitetou um plano diabólico. Quando chegou a hora de se mudar, ela cuidadosamente arrancou tudo que havia plantado, destruindo completamente o jardim. Ou seja, o cartão postal da casa foi pro buraco. Antes tão bonito e deixando para trás só grama e terra. É claro que o proprietário ficou horrorizado quando trouxe os novos inquilinos e teve que explicar por que o jardim pelo qual acabaram de pagar estava um caos. Espero que a nossa jardineira tenha encontrado um novo lar para as plantas. A próxima história mostra... Pô, mano, é foda, né? As plantas eram dela, né? Então, o cara tava errado. Ou não? O que vocês acham? Quem tava certo? O cara ou ela? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. O que acontece quando a rivalidade entre irmãos passa dos limites? Aos 15 anos, Amy tinha uma irmã de 12 anos, que era a queridinha da família, uma verdadeira pestinha. A irmã mais nova atormentava Amy, sempre roubando sua comida, maquiagem e dinheiro. Mas toda vez que Amy reclamava com os pais, eles davam desculpas, alegando que ela tinha só 12 anos e não sabia o que estava fazendo. É uma criança de 12 anos, não tem noção do certo e do errado, sabe? Você já tem 15 anos, você já é uma adulta. Então se vira. Cata comida no lixo. Já era para ter saído e ido embora de casa. É bom, eu nunca tive esse problema com irmãos, porque eu sou filho único, né? Então, assim, eu não sei nem muito o que comentar sobre isso, porque eu não tive experiências com irmãos. Então, o que eu sei sobre isso é que geralmente o que eu vejo é que ou os irmãos se amam pra caramba, ou eles se odeiam pra caramba. Tipo essas histórias assim, mirabolantes de irmãos. Não são as comuns, são as mirabolantes de irmãos. Tipo, histórias, filmes de irmãos que ganharam Oscar. Ou eles se amam pra caramba, ou eles se odeiam pra caramba. Faz sentido o que eu falei? Dia, sua irmã correu até ela segurando o relógio caro do pai. Então, com um sorriso malicioso, ela deixou cair no chão e quebrou em pedaços. Antes que Amy pudesse reagir, a irmã saiu correndo e a acusou de tê-lo quebrado. Amy não pôde fazer nada para provar a inocência. E até hoje, o pai dela não a perdoou. Bom, isso foi agora. Ô, velho. Calma aí. Calma. O pai dela não perdoou até hoje, porque é do relógio quebrado. Tanto que nem a menina que quebrou, mas é foda, né? Porque pelo jeito a irmã mais nova, que era a princesinha, né? Aquela coisa toda, aí ela jogou a culpa na irmã mais velha e ficou, né? Pô, mano, que pai rancoroso, velho. Tá num relógio. Ah, mas foi caro, eu sei, velho. Mas, pô, você ficar de mal com sua filha por causa de um relógio, velho. Tudo bem, foi caro, tudo bem, você não conseguiria comprar um de novo, por exemplo. É como se eu pegasse um relógio da minha mãe e quebrasse. Assim, minha mãe ia ficar muito puta comigo, né? Mas ela não ia ficar de mal comigo por causa de um relógio, né, velho? A vida vai além de um relógio, né? Peraí, mano, tá pego também. Havia uma festa na escola chegando, e Amy sabia exatamente como ia se vingar. O grande dia chegou e a irmã de Amy apareceu na festa com seu melhor vestido. Mas em vez dos olhares entusiasmados que esperava, todos por quem passava apontavam e riam. A princípio, ela não conseguia entender o que era tão engraçado, mas então começou a perceber um cheiro horrível. Com a ansiedade crescendo, correu pro banheiro e descobriu uma enorme mancha marrom nas costas. Que isso? Olha só que nojo, mas... A irmã...
Praticamente tinha cagado no vestido. Cedo, ele havia feito a mancha desagradável usando a mesma base que a sua irmã havia roubado dela. E para finalizar, borrifou um daqueles sprays fedorentos. O efeito combinado... Sprays fedorentos? Como assim sprays fedorentos? O que isso é um spray fedorento? Simulado de pum? Convincente, e até hoje o apelido dela é Cocôzinho. Ainda assim, existem várias outras maneiras inusitadas de se vingar de uma irmã egoísta, como, por exemplo, esse caso da usuária do Reddit Hobbs Not Name. Ela nunca se deu bem com a sua meia-irmã Heather, só que ela ia casar e se sentiu na obrigação de convidar a irmã. Enquanto isso, É natural que você convide para o seu casamento, né? Mas aí deu merda. O que foi? Uma tava casando, a outra era solteira, aquela solteira tinha inveja da que tava casando. Faz sentido o que eu falei? Eu acabei de criar uma história nada a ver aqui. Foi o que eu pensei, né? Se uma tava casando... Heather só viu o convite como uma oportunidade para superar a noiva. Ela mandou uma foto do que planejava usar, dizendo que chamar o seu visual de extravagante seria um eufemismo. Apesar do dress code ser esporte fino, ela tinha comprado um elegante vestido branco tomara que caia com cristais bordados e vários detalhes dourados. Aparecer em uma festa de noivado com um vestido de noiva praticamente todo brilhante seria uma grande falta de educação. E Heather sabia disso. A irmã ficou furiosa. A noiva não vai gostar muito, né? Até porque dizem que a estrela principal é a noiva, né? Não dá pra você brilhar mais do que a noiva, né? É o que dizem, só tô repetindo o que dizem. Eu não acho absolutamente nada, tá? É o que dizem, por aí constam as línguas. Mas o que ela podia fazer? Bom, foi então que ela decidiu transformar a festa de noivado em uma festa fantasia. Como assim? Mandou mensagem para todos os convidados. Como assim? Isso entraria no campo de vingança onde? Ela estragou a festa da irmã? Vamos ver. Para avisar sobre a mudança, exceto para Heather, que não recebeu nenhuma mensagem. Claro. Em vez disso, ela pediu ao pai que avisasse, sabendo que ou ele ia esquecer ou ia falar tarde demais. Quando o grande dia chegou, os convidados começaram a aparecer com fantasias extravagantes, desde membros do ABBA até personagens de anime. Os noivos foram de macaco louco e lindinha das meninas superpoderosas, mas a estrela do show ainda não tinha chegado. Chegando com 1 hora de atraso, Heather usava o mesmo vestido. Achei que era a noiva que tinha se atrasado. Eu já ia falar, não, é tradição, a noiva se atrasar é tradição, reclama não, fala sério. Opulento que tinha exibido antes, mas assim que percebeu que a sua roupa caríssima não se destacava no meio de todas as fantasias, ela explodiu, porque as pessoas não estavam dando atenção a ela. Isso era revoltante, mas o golpe final veio quando o noivo disse a Heather que o seu vestido estava incrível para uma fantasia barata. Sem conseguir suportar mais, Heather... Tomou, Heather. Tá vendo? Ela queria ferrar com a irmã, mas quem se ferrou foi ela. E, mano, no meio do bando de fantasia, o cara fantasiado de ABBA, de Naruto, de não sei o quê, com essa fantasia muito doida, ela achou que ia olhar pra ela com um simples vestido, velho. Primeiro, começa aí, velho. E outra, o Heather, o mundo não gira em volta do seu umbigo, tá bom? Tá vendo? O mundo acabou de te dar uma lição, tá? Você queria ficar com sua irmã, quem se ferrou foi você. Fugiu de cena chorando. Que casal passivo-agressivo. Poucas coisas são tão irritantes quanto pessoas botando lixo onde não pode. Esse operário da construção civil em Dorset, na Inglaterra, sabe exatamente como eu me sinto. Ao chegar ao trabalho um dia, ele encontrou uma enorme pilha de lixo que foi despejada ilegalmente no seu canteiro de obras recentemente. Caramba, o que passa na cabeça dessa gente? Espalhados pelo lixo, haviam micro-ondas, alguns cabos e alguns sacos de lixo. Tá parecendo um Rio Tietê, velho. Acredita que tiraram até um carro do Rio Tietê? Acho que é um Santana, sei lá. Podem pesquisar, o carro foi tirado do Rio Tietê. É tipo o Rio Tietê. Só que o Rio Tietê é um rio, tá debaixo d'água. Só um lixão a céu aberto. Mas ele também descobriu uma carta com o endereço de quem jogou o lixo. Então ele fez o que qualquer bom cidadão faria. Recolheu todo o lixo com a escavadeira e levou direto para casa da pessoa. Eita. Here we are. Pavement, there we go. Vou jogar no quintal dela. Be seeing you. Thank you. Vou dar um palavrão, tenho certeza que ele soltou um palavrão, foi censurado. Velho! Propaganda!
Chega a ser emocionante. E vai ser mais emocionante ainda quando a pessoa vê esse monte de lixo no quintal. Dizem que quem A trapaça... pessoa não acordou não, velho. A pessoa tava o quê? Em coma, dormindo? O barulhão lá que a escavadeira fez, era pra pessoa ter acordado, né? O barulho, só se ela não tava em casa, né? Às vezes tava viajando, sei lá. Ou tá um sono, que nem o meu, profundo, né? Minha mãe disse que eu tava um sono muito bom, velho. Uma vez, eu tava dormindo aqui na sala agora, nas férias, eu tô com esse hábito de dormir na sala. Minha mãe passou pela sala, passaram aspirador e eu não acordei. Eu escutei o aspirador, mas eu não acordei. E agora meu telefone está reclamando. O telefone que eu tô gravando está reclamando de falta de bateria. O que eu boto aqui? Bora. Eita, tudo caindo, tudo foi buraco. Ai, bora. Ele não prospera, algo que o usuário do Reddit Gomaioka ensinou para os colegas da maneira mais difícil enquanto estava na faculdade. Ele foi colocado em um grupo e juntos eles tinham que concluir um experimento e depois escrever um relatório de 2.500 palavras. Ai, negócio de trabalho em grupo é foda, porque sempre tem um que quer nada com nada. E sempre tem aquele que vai fazer tudo, tem aquele que não vai fazer nada, tem aquele que só... Ai, mano, é foda. Sendo um bom aluno, ele entregou seu trabalho algumas semanas antes, liberando tempo para coisas mais importantes, tipo jogar beer pong. Mas uma das integrantes do grupo não pensou tão à frente. Ela começou apenas 2 dias antes do prazo final e ligou para ele em pânico, implorando para ele compartilhar o seu relatório para que ela pudesse entender a estrutura. Sem pensar, ele enviou. Entender a estrutura. Entender a estrutura. Vai copiar, né? Olha o cara de pau, né? Entender a estrutura. Quase imediatamente se arrependeu. Na noite anterior à entrega, ela ligou para ele de novo, perguntando se ele poderia verificar se estava tudo certo. Ele concordou, mas então ficou chocado quando percebeu que o trabalho estava quase dentro. Bom, ele não ia ser... Meu querido, faltando 2 dias para me entregar. Ela te liga, entender a estrutura. Vai entender o quê? Tem 2 dias, velho. Ela ia copiar. Você não achou que ela ia copiar? Nossa, queridão, você é inocente mesmo, né? Acusado de plágio por causa da sua colega preguiçosa. Ah, não. Como é que ela podia ser tão idiota a ponto de devolver uma cópia descarada? Foi aí que ele fez alguns ajustes. Eu não sei nem quem é pior, né, velho? O cara que, não é possível, se fingindo de inocente, ele achou que ela não ia copiar. E a outra que tá tudo certo. Acho que, pra ver, né? Ô amigo, se eu copiei tudo certo, né? Se não faltou nenhum detalhe, assim, pra copiar, né? Se tá tudo bem já pra você que fez o negócio original, né? Eu apenas fiz a cópia. Nossa Senhora. Ai, Jesus Cristo, o que ele fez? Ele começou usando a função localizar e substituir para trocar um monte de palavras comuns por palavrões. O cara tava pela maldade. Depois ele mudou toda a metodologia, transformando um processo científico em uma receita passo a passo para fazer um espaguete à bolonhesa. Mas isso... Espaguete à bolonhesa? Que é um espaguete à bolonhesa com palavrão? Aí a professora vai olhar assim... Receita de uma porra de espaguete com a merda de uma bolonhesa, que é bom para um caralho, viu? Pega a porra do macarrão, enfia na fila da puta da panela. É assim que ele escreveu. Isso ainda não era suficiente. Ele alterou a tabela de dados dos resultados do futebol do último fim de semana. E depois... Minha filha! Aí, olha, tá. Flamengo, tantos pontos. Aí jogou contra o Vasco. A tabela do Brasileirão. Todas as referências dela para nomes de personagens do... Harry Potter, Ron, Hermione, tudo filme do Harry Potter. Harry Potter. Para completar, ele até substituiu a conclusão por uma confissão de plágio. Então ele mandou a cópia alterada de volta para ela e esperou o inevitável Ela não viu, né? telefonema furioso. Só que isso nunca aconteceu. 3 Ela semanas não viu, depois ele velho. teve notícias. A colega preguiçosa enviou a versão alterada sem nem mesmo revisar. Putz. Quem seria burro o suficiente para isso? Bom, alguém que não se dá... Provavelmente é que, mas não, tava na pressa, mas ela nem viu, velho.
Provavelmente ela confiou que ele ia ser gente boa e foi gente boa realmente. Né? Te fez expulsa do lugar que você estava estudando, da universidade, faculdade, provavelmente. Tinha o trabalho de esconder o plágio. Assim que os professores leram a bagunça que era o documento dela, chamaram-na para uma reunião por má conduta acadêmica. E a tentativa dela de explicar a estranheza da redação só reforçou a sua confissão de plágio. Não é surpresa que ela não só foi reprovada na disciplina, como também ameaçada de expulsão. Ah, Claro. doce justiça. Mas essa história tem uma última reviravolta. Mais de 5 anos depois, o nosso protagonista descobriu que os professores da universidade ainda usavam aquele relatório como um alerta contra a plágio. Que loucura! Imagina executar sua vingança tão bem que ela vira exemplo. Porra. Nenhum aluno nunca colou nessa universidade. E a única aluna que colou foi expulsa da universidade. Tá até hoje lá revirando lixo para sobreviver. Tá dormindo, sabe aonde? Um papelão. Sabe onde ela se protege da chuva? Numa lona improvisada cheia de buraco. Então aqui é a chave do sucesso. Não é para colar, porque senão nós vamos virar mendigo. É o que eu imagino que seja, né? Porra, por exemplo, tão duradouro assim. Na faculdade, falando novamente em traição, aqui vai uma dica para quem pensa em ter um caso. Não faça isso enquanto estiver namorando uma das pessoas mais famosas do mundo. Porque foi exatamente isso que aconteceu com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, depois de terminar com a cantora pop Shakira em 2022. O casal de estrelas começou a namorar em 2011. E na década... Uma coisa muito louca. Na época, muito tempo atrás, eu tinha o quê? Uns 10 anos, sei lá. Enfim, eu era mais jovem, né? Aí por acaso apareceu notícias assim, que a Shakira com o Piqué, cadê esse Piqué? Mas eu pensava que era o Piqué, o Nelson Piqué, piloto. Eu falei, uai, gente, a Shakira tá namorando o Piqué, mas não é outro Piqué, é o jogador, outro Piqué, nada a ver. Ai. Na seguinte, foram morar juntos e tiveram 2 filhos. Então o término deles foi um choque, mas as coisas ficaram realmente escandalosas quando Piqué revelou imediatamente um novo relacionamento com Clara Kia Martin, de 22 anos, que era bem mais jovem. Começaram a circular rumores de que Piqué e Clara já estavam juntos enquanto ele ainda namorava Shakira. Bom, a diva pop não ia deixar isso barato. Em uma nova música ácida com o produtor musical Bizarrap, Shakira cantou "Eu valho por 2 de 22. Você trocou uma Ferrari por um Twingo, trocou um Rolex por um Casio." A música de resposta rápida. Que isso, velho? Que música é essa, velho? Você me trocou uma Ferrari por um Twingo. Trocou um Rolex por um relógio barato da feira. Eu valo por 2 de 22. Eu não sei se a música é assim, tá? Eu só tô falando. Eu só tô reinterpretando-a. Rapidamente se tornou um mega sucesso, ultrapassando 63 milhões de visualizações no YouTube em menos de 24 horas. Essa deve ter doído, mas Piqué revidou com uma pequena jogada de marketing, aparecendo para trabalhar em um Renault Twingo de $10 mil e assinando um contrato de patrocínio com a Casio. Que jogada, mas a troca de farpas tomou um rumo sinistro, quando Shakira colocou essa decoração de bruxa horrível na frente da sua casa em Barcelona. O objeto da... Senhor, que porra é essa? Ele tá tomando um rumo, nada a ver, né, velho? Nada a ver isso aí. Virado pra casa da mãe de Piqué, sua ex-sogra. Agora eu tô entendendo. Tô brincando, sogra da Shakira. Da separação, houve rumores de que Clara e a mãe de Piqué começaram a se referir a Shakira como uma bruxa. Então Shakira estava só brincando com a decoração. Mas parece que a mãe de Piqué não achou graça. Ela começou a ficar preocupada que a cantora estivesse usando a bruxa em algum tipo de ritual sombrio. Como assim? Ela pensava que a Shakira era uma bruxa de verdade, mas tudo isso não chega nem perto do que Alan Markovitz, dono de um clube de striptease em Michigan e autor de The Topless... Sério?
Fala sério? Esse é o canal da família brasileira? Que é isso? Fala assim. Eu não tô entendendo a que rumo que essa história tá. Tudo começou com a porra do divórcio. Meu Deus, velho. Não entendendo mais nada, velho. Robert fez no ano de 2013. A esposa de Alan, com quem era casado há 2 anos, Leah Tuitt, tinha acabado de ter um caso com outro homem e foi morar com ele. De coração partido, Alan decidiu que o próximo passo lógico seria comprar a casa ao lado da nova residência da ex-esposa e erguer uma estátua de bronze de... O que tem a ver? Ai, que paisagem linda. Você acorda de manhã, aí tá lá um dedo do meio pra você. Pode lembrar todos os dias pra você ir tomar no... Quem fez essa estátua? 3 metros de altura. Ele especifica a altura, 3 metros de altura. Ai, velho. mais de 3,5 metros, em forma de uma mão mostrando o dedo do meio apontada diretamente para a casa dela. Só a estátua custou a Alan uma exorbitante quantia de $7 mil. E sabe-se lá quanto custou. Certo dinheiro que ela com a merda. A pessoa não tá com nem dinheiro, não tem o que fazer com dinheiro. Aí ele pensa, não, eu vou gastar $7 milhões, o que daria algo como, deixa eu ver, só para eu ter uma noção. É porque eu vou fazer isso com a Márcia também. Não vou machucar a Márcia, mas eu vou dar uma boa lição nela. $7 milhões em real. 38 mil reais, é isso? Aqui, esse número aqui, 38 mil reais. Milhões, na verdade. 38 milhões de reais. Eu vou gastar 40 mil pila para fazer um estátua mandando a minha ex-mulher tomar no cu. É isso. Sua casa, mas parece que não houve economia de recursos. Ele até instalou um holofote apontado para a estátua e o dedo enorme chamar atenção em 24 horas. Mais tarde, ele falou com repórteres que foi só uma coincidência a casa que ele comprou ser ao lado da casa da ex. E que o dedo nem era para ela, mas sim para o novo parceiro. Sei. Eu amo as desculpas, velho. Eu amo as desculpas. Sendo uma figura pública na indústria de entretenimento adulto desde os anos 90. Que isso? Ô, fala sério. Ô, Jesus, eu vou falar sério. Cadê o respeito? Fala sério. Acostumado com coisas bem dramáticas. Ao longo desse tempo, ele sobreviveu a várias tentativas de assassinato, inclusive levando 2 tiros e tendo um atentado encomendado pela máfia contra ele. Então, em 2024, descobriu-se que ele vinha ajudando secretamente policiais federais em vários casos criminais por décadas. Ou seja, para esse cara, ter uma ex-infiel foi fichinho, um usuário do Reddit. O cara levou 2 tiros, né? Mais 25 facadas, levou uma bomba TNT no ombro e tá vivo, sobreviveu, né? Então... Shark Bay morava num apartamento onde os vizinhos constantemente davam festas no meio da semana e faziam com que ele e o seu colega de quarto não conseguissem dormir. Bom, depois de algumas semanas implacáveis disso, eles bolaram a punição perfeita. Primeiro ele pegou uma forma de pizza, depois ele... não tem uma maneira delicada de falar. Mijou na forma e colocou no congelador. Assim que a festa mais recente dos vizinhos finalmente acabou, ele pegou esse disco de urina congelado, saiu cuidadosamente e o deslizou por baixo da porta. Sim, o cara fez um delivery de xixi. E se você sabe o que acontece com o gelo quando ele não tá no congelador, já entendeu o que aconteceu nas horas... Isso foi o xixi pra casa do homem inteiro. Não é possível. O pior, mano, é que assim, tem hora que dá vontade, não dá de apelar pra umas merda dessa, mano. Pior que dá vontade, a porra dos pensamentos intrusivos, quando vencem, é foda. O cara espalhou xixi pra casa do cara inteiro. Na manhã seguinte, ele e seu colega de quarto foram acordados pelos vizinhos discutindo em voz alta sobre quem tinha feito xixi no chão. Mal sabiam eles que o verdadeiro culpado estava rindo em outro apartamento. Mas, inacreditavelmente, isso não impediu as festas. Porém, eles acabaram sendo despejados. Se foi por causa das festas ou das manchas suspeitas, nunca saberemos. Não é horrível quando você tá numa fila e tem aquela... Foi uma coincidência, nada demais aconteceu. Provavelmente,
não pagar a conta de luz, não pagar aluguel, tudo expulso. E a proposta da fila é horrível estar em fila, qualquer fila. Uma pessoa que fica empacando todo mundo. Se você já passou por isso, vai gostar dessa próxima história sórdida da usuária do Reddit Welsh Dresser. Enquanto estava na fila do posto de gasolina, o cara estacionado na bomba saiu casualmente da loja em direção à sua van. Mas em vez de entrar e ir embora, ele começou a conversar com o cara que estava usando a bomba ao lado. Outros carros entraram na fila, mas os dois continuaram conversando. E pelas expressões deles, adoravam ver como todo mundo estava ficando irritado. Um cara... Olha só, os caras são sádicos, né, velho? Sai daí, Breno! Sai daí, Márcio! Eu tô tentando aqui trabalhar, mano! Meu chefe tá enchendo meu saco aqui no lombo dos meus ouvidos e vocês conversando? Ô, pelo amor de Deus, vai conversar no outro lugar, vai pro bar. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Nada a ver. Por que eu lembrei dessa música agora? Não sei. Incomodado mais à frente, falou para eles liberarem espaço, mas É, o mano. da van riu de maneira arrogante na cara dele. Eles continuaram por mais 5 minutos até que Olha finalmente isso. cansaram e foram embora. Mas Que quando o bom. motorista da van foi embora, ela notou que o número da empresa de gesso dele estava impresso... Ah, outro empacando, né? Sai daí, moço. Senta dentro do carro. Oh, meu Deus do céu. Tá foda abastecer hoje nesse posto. Por que eu fui sair de casa? Era o Breno e o Márcio. Agora é a Josefa. Sai, Josefa. Vai pensar dentro do carro, Josefa. Lateral do veículo. Com um plano maligno se formando, ela anotou o número. Tá, entra no carro, Josefa. Oh, meu Deus do céu. Incorpora depois, Josefa. Anos depois, ela ligou pro idiota e pediu um orçamento para reformar sua nova casa. Ele ficou muito feliz em Ah, saiu do posto. Ainda bem, né? Tava uma confusão lá, velho. Nossa senhora. Gente buzinando pra todo lado. Pneus sendo jogados. Mano, que confusão aquele posto, velho. Ainda bem que cheguei em casa. E ela passou o Inteiro. endereço para que ele fosse dar uma olhada. Só que, claro, ela não tinha comprado uma casa nova e não tinha nenhum trabalho. Na verdade, ela tinha dado a ele o endereço de uma casa caindo aos pedaços a algumas ruas de distância. No outro dia, ele tentou ligar várias vezes e deixou uma mensagem de voz perguntando onde ela estava. Ela ligou mais tarde, pedindo desculpas ao homem, explicando que seu marido havia caído de uma escada e precisou ser levado ao pronto-socorro. Então, eles marcaram outra data. E mais uma vez, quando chegou a hora, 27. Foram 18 dias lugar depois. nenhum. Dessa vez, quando ela ligou, o cara estava visivelmente irritado. Pra começar, ela se mostrou super arrependida, mas depois Claro. disse que aquilo a fez lembrar de quando foi obrigada a ficar sentada esperando em um posto de gasolina, enquanto um idiota fazia todo mundo perder tempo. Finalmente a ficha caiu e o nosso gesseiro imbecil ficou furioso. Enfurecido, ele soltou uma série de palavrões. Enquanto isso, era a vez dela de rir na... Ô, mano. Eu tava lá, essa testemunha ocular. Você, o barbudo, você tá comendo o pão que o diabo amassou. Não tô justificando o que ela fez, né? Mas, tipo assim, poderia ter simplesmente seguido a vida, né? Mas, sinceramente, você pediu também, né, mano? Por que você ficou com o outro lá conversando no posto de gasolina, sabendo que tava empacando todo mundo, velho? Uma coisa é você fazer sem querer, né? Mas sem querer. Não tem como ser sem querer, né? Já tava visivelmente atrapalhando todo mundo. É isso que é foda, né? O pior não é aquele que atrapalha sem querer. Aquele que atrapalha de propósito. cara dele. Nas semanas seguintes, ela recebeu mensagens abusivas de vários números, mas simplesmente bloqueou todos até o idiota cansar. A única coisa que ia deixar essa história melhor seria se a van também tivesse o endereço do cara. Eu sei exatamente o que eu ia mandar pra ele. Ser pai ou mãe pode ser um trabalho árduo, mas vem com um bônus imbatível. Poder se vingar de maneira passivo-agressiva dos seus pequenos. Que é o pai isso, postou velho? uma história no Reddit sobre Mano, uma... História que minha mãe me conta. Uma mulher que o filho dela simplesmente saía de casa, saía na sexta-feira e voltava domingo, segunda. Ia para os rolê, boate azul, né? Por aí. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. É isso que ele ia fazer, provavelmente. E aí a mãe dele, enfim, fazia de tudo para o filho pelo menos
sabe, não deixar a mãe tão preocupada. Tipo, avisar, no mínimo, tô chegando em casa, tô saindo daqui agora, chego em casa, sabe, coisas básicas. Enfim. E aí, o que ela fez? Ela fez a mesma coisa que ele. Desligou tudo, saiu de casa na sexta-feira, voltou no domingo, o cara ficou morto de preocupação, igual a mãe ficava quando ele saía pra Bote Azul, entendeu? Uma boa vingança. Tá pagando com a mesma moeda e não está prejudicando ninguém, teoricamente. Natal, no qual ele comprou um Nintendo Switch para os seus 2 filhos pequenos. Para surpresa de ninguém, eles ficaram loucos de alegria. Sim. Que presente generoso. Bom, eles retribuíram a gentileza mais tarde, usando uma pedra para rabiscar seus nomes na lateral da caminhonete dele. A caminhonete era velha e o ato foi mais por tédio. Quer dizer, a caminhonete já tá fodida. Eles terminam de fuder com a caminhonete. Infantil do que por maldade, mas o pobre pai ficou muito chateado. Então ele fez o que qualquer um faria. Pegou uma caneta permanente e escreveu pai em letras enormes na tela de vidro do Switch. Mas calma, antes de condenar esse pai, ele só danificou a película protetora. A tela em si estava intacta, mas as crianças não sabiam disso. Então quando foram jogar o seu precioso console não de dá novo, pra ver, né? eles ficaram apavorados. O pai deixou sua obra de arte lá por 2 semanas, antes de revelar que tudo aquilo era uma lição de vingança. E algo me diz que eles vão lembrar dessa lição pro resto da vida. Mas se você realmente quer deixar bem claro os perigos de mexer nas coisas de outra pessoa, então presta atenção no caso do usuário do Reddit, Aaron Obuco. Sua mãe havia convidado sua tia, sempre tão preocupada, e seu primo irritante de 8 anos para jantar em sua casa. E enquanto os adultos tomavam café, o primo entrou no quarto e exigiu usar o computador. Quando ele recusou e falou que estava trabalhando, o pirralho fez um escândalo enorme e foi chorar para a mãe, que obviamente ficou do lado da criança e começou a gritar com ele. Enquanto discutiam, o garoto subiu na mesa, pegou um action figure caríssimo de Gundam, jogou no chão, pisoteou e destruiu. Seu amigo ficou morrendo de raiva. Ele tinha construído... Não, velho, poxa. Tudo bem, é criança. A gente pode até entender. Quer usar o computador, quer jogar Minecraft. Não tá certo. O certo que essa mãe deveria ter feito é tipo, filho, então, a casa não é nossa, é da nossa família, mas não é nossa. Você não pode simplesmente sair por aí exigindo que você, queira usar o computador dos outros. Mas enfim, tudo bem. Você sai quebrando tudo ali, por que motivo esse moleque queria quebrar o negócio, velho? Oh, meu Deus do céu. Vai entender cabeça de criança, né, mano? Aí não tem como começar a mãe ficar do lado da criança, né? Da primeira vez até poderia. Mas agora ele quebrou o boneco do moleque, né? Aí fica difícil também você defender, né? Tipo assim, né? Entende o que digo? Não é ficar contra a criança, mas assim, é tentar dar uma chamada, né? Chamar a atenção da criança. Essa figura em particular com seu falecido avô, o pai de sua mãe. Então tinha um grande valor sentimental para os dois. Ele exigiu o reembolso da figura, mas a tia não quis saber de nada e ainda o chamou de esquisito por colecionar brinquedos. Bom, já bastava. Sua própria mãe ficou tão furiosa quanto ele. E depois disso, ela também queria vingança. Então, eles levaram a tia ao tribunal e exigiram $1.000 de reembolso pelo modelo. Mas como eles poderiam provar que foi o filho dela que quebrou? Bom, lembra daquele trabalho que eles estavam fazendo no computador quando o pirralho entrou? Pois é, a webcam estava ligada. Então ele tinha provas em vídeo. E de repente esse julgamento era um caso resolvido. A tia assistiu horrorizada enquanto o vídeo era exibido para o júri. E o juiz acabou fazendo com que ela pagasse quase $2.000, mais os honorários advocatícios. Mas isso foi só o começo dos problemas. Seu marido, que já estava procurando uma boa oportunidade para sair de casa, aproveitou a ocasião para entrar com um pedido de divórcio. Ela não só perdeu o sinal que havia dado para comprar uma casa, como a guarda do filho foi entregue ao seu agora ex-marido. Que começou como uma simples vingança, rapidamente se transformou na destruição de sua vida. Bom, pelo menos... Pô, velho. Será que era melhor? Mano, era melhor só ter chegado. Nem que não fosse pagar o boneco do moleque. Mas, mano, isso que dá, né, mano? Tipo assim, mano. Como é que eu vou comentar? Ai, cara, complicado, né? Eu não sei. Eu nem sei o que eu comento, velho. Deixo pra vocês.
Mas esse garoto agora tem a chance de ser criado para ser menos problemático. Imagine que você reservou férias com tudo pago, Assim, tá super animado peraí, na fala vida. sério. Eu diria que era mais fácil essa mulher, sei lá. Sei lá. O que você acha que ela poderia ter feito para evitar tantos problemas assim? Bota aí nos comentários. Eu não sei. Vamos comentar. Porque o vídeo é muito grande demais. 20 minutos de vídeo, em 10 minutos ainda haja, né? Boca para comentar com uma No coisa. aeroporto, Uma apenas viagem é uma descobri que boa. seu voo foi cancelado de última hora. Eu Ai, ficaria foda. muito irritado. Bom, foi exatamente isso que dezenas de milhares de pessoas vivenciaram em 2024, depois que uma falha de segurança levou a Delta Airlines a cancelar impressionantes 17 mil voos. Entre os É passageiros foda. descontentes estavam os clientes fiéis da Delta, Caio Felipe e seu amigo Gary Callan, que esperavam viajar para o Equador. A Delta se ofereceu para remarcar o voo e reembolsá-los em $100 cada. Só que isso não chegava nem perto de cobrir os milhares de dólares que eles perderam É com os foda, planos né? de férias. A contragosto, a dupla aceitou a oferta, mas eles estavam determinados a receber o reembolso. Os dois tinham assinaturas do exclusivo Lounge Delta Sky, basicamente um café e restaurante dentro do aeroporto, que oferece Legal, hein? comida e bebida gratuitas Olha para os só. membros pagantes. Chegando à Chique. mesa, os dois se fartaram com o máximo de comida gratuita Dando que puderam. prejuízo, né? Costelas, batatas fritas, café, biscoitos, Isso. brownies, pipoca. Se estava disponível, eles iam comer. Iam comer muito. Eles até pediram taças de vinho só para jogar fora. É isso, Depois, né? quando já tinham Não, consumido peraí, o máximo possível, fizeram questão de se limpar com muito álcool em gel e tomar um banho bem demorado, sem nem mesmo ir para baixo do chuveiro. Eles publicaram essa vingança passivo-agressiva no TikTok, onde acumularam mais de 177 mil likes e quase 25 mil compartilhamentos. E embora esses custos com comida e água possam ser só uma gota no oceano para Delta Airlines, certamente a repercussão viral foi gratificante. Só espero que eles não tenham vomitado no voo. É. Em 2024, um usuário anônimo do Não, Reddit, prejuízo, vamos chamar cara. de Daniel, teve novos vizinhos que pareciam determinados a tornar sua vida um inferno, quase todas as noites. Enquanto ele inferno, relaxava na vizinho chato. varanda, um deles dirigia o seu Mustang pela rua, acelerando como se tivesse Ainda bem que eu não tenho problemas com vizinhos chatos. Os vizinhos aqui são legais, ainda bem, né? Porque não tem coisa pior que a pessoa que você está praticamente convivendo é um ser humano insuportável. Porque querendo ou não, você está convivendo com o seu vizinho, né? Mora perto de você, você praticamente convive com ele. velozes e furiosos. Para piorar a situação, ele tinha removido a surdina. Então o barulho era Ah, ensurdecedor, mano. um verdadeiro pesadelo, como era de Aqui se em esperar. Brasília, velho, tem uns motoqueiros, velho, que tiram porque todo carro, toda moto tem um silenciador no escapamento. Porque o motor faz barulho, e aquele silenciador é para diminuir o barulho, para não incomodar tanto, ficar um barulho normal. E tem uns motoqueiros, velho, que simplesmente tira o silenciador da moto. Mano, aí fica aquele barulho. Você nem imitar o barulho, velho. Ai, mano, é um saco, velho, é um saco. Mas eu acho que é proibido, velho, eu acho, teoricamente, né? Eu acho que tem uma lei que proíbe dos caras tirarem o silenciador da moto, não sei. Mas eu acho, com a certeza que tem. Daniel não era o único que estava farto daquele barulho. Todos na rua estavam em um grupo de aplicativo da Associação de Moradores e gentilmente pediram para que o cara parasse. Bom, essa foi a resposta que eles receberam. Eu pago caro por essa casa, faço o que eu quiser no meu próprio quintal. Que ótima maneira de fazer amigos. Com essa Peraí, só uma correção. Da porta pra dentro, sim, você pode fazer o que você quiser. Agora, tem que lembrar que você não vive sozinho, né? Da porta pra fora, pode fazer o que você quiser, desde que não incomode as outras pessoas, né? recusa categórica, Daniel sentiu que tinha justificativas para retribuir. Mas como fazer isso? Foi então que uma ideia ardilosa lhe ocorreu. Nos 15 anos morando lá, ele descobriu que se colocasse uma fogueira perto da cerca do vizinho, a fumaça subia e envolvia completamente a casa dele. Por causa disso, anos antes ele passou a fazer fogo longe da casa. Mas depois que o vizinho não demonstrou nenhuma consideração pela comunidade, ele decidiu que o local anterior era melhor. Nos 2 dias seguintes, ele trabalhou arduamente, desenterrando a fogueira e levando
de volta para onde Ela tá muito estava, errada, bem ao lado da fogueira. casa. Então esperou até o cara e sua esposa receberem visitas no quintal. Aproveitando o momento, ele correu para acender o fogo na fogueira e abastecê-lo com a madeira mais úmida e nojenta que conseguiu. Em apenas 10 minutos, uma fumaça densa e pungente invadiu o quintal do cara, obrigando todos a entrar em casa. Mas as coisas estavam longe de acabar. Depois de manter o fogo aceso a noite toda, ele fez um post na página do Facebook da Associação de Moradores, pedindo restos de grama para colocar na fogueira. Em poucas horas, pelo Pra menos quê, 20 mano? moradores descontentes Incendeia mais? ofereceram alegremente seus restos de grama. Na verdade, Daniel tinha o suficiente para manter o fogo aceso por 3 semanas, antes que o vizinho e a esposa finalmente reclamassem. Educadamente, eles pediram para que ele parasse de usar a fogueira, porque o mau cheiro estava entrando na Mas casa dele. você, o vizinho do Mustang, ele não vai ser educado com você porque você não foi educado com ele. A vida é assim, né, mano? Pediram pra você parar de acelerar com o Mustang, você não parou. E não vai parar de botar grama no seu quintal, né, mano? Fumaça, né? Mas por quê? Porque quem começou essa briga? Você, meu querido. Ficou difícil de defender. Eles pelos dutos de ar e deixando tudo fedendo. Fingindo surpresa, Daniel comentou como nossas ações podem afetar os outros ao redor sem a gente perceber. E para piorar a situação, ele lembrou o vizinho que ele não deveria ter problemas com pessoas fazendo o que bem entenderem no seu próprio quintal. A ficha caiu imediatamente para os dois. O rosto do vizinho se contorceu em uma carranca, mas ele permaneceu em silêncio. A esposa disse calmamente que entendia e que ele não ia mais ouvir o Mustang. Depois disso, Daniel apagou o fogo e, vejam só, nunca mais se ouviu tal carro. Acho que podemos dizer que o enorme ego do cara virou fumaça. Nessa outra história, esse cara aqui também todo mundo teve sai problemas com ganhando. vizinhos, mas os dele eram muito mais fedorentos. Apesar de não ser o proprietário do terreno em frente à sua casa, seu vizinho parecia tomar conta dele. Ah, eu Conseguiu sei. todos na rua saberem que não deveriam se aproximar. Certo dia, um amigo do nosso protagonista foi visitá-lo e estava com dificuldades para estacionar, até que viu uma vaga sobrando. Rapidamente ele estacionou e entrou, sem saber que tinha acabado de arrumar uma encrenca. Cerca de 20 minutos depois, os dois estavam conversando quando o rosto do anfitrião empalideceu de repente. Ele tinha acabado de perceber que o amigo tinha estacionado justamente na vaga do vizinho. Em pânico, o amigo correu de volta pro carro e estendeu a mão para a maçaneta para entrar. Mas assim que a tocou, soube que algo estava muito errado. Ela estava quente, úmida e viscosa. Ah não, será que... Pois é, ele tirou a mão bruscamente e confirmou seu pior medo. A maçaneta estava coberta de cocô de cachorro. Ninguém conseguiu provar como aquilo foi parar ali. Mas não. Merda também esse vizinho, velho. Porra, velho. A vaga é pública, velho. Nossa, isso é a mesma coisa, né, velho? Deu pensar, porra, eu moro aqui, tem as vagas aqui na frente da minha casa, só porque elas estão na frente da minha casa, essas vagas são minhas, ninguém pode parar nelas, a não ser que seja a vaga da garagem, né? Privada da garagem, né? Com controle e tudo. Mas, mano, a vaga do lado de fora, velho, é pública, velho. É pública. Que leva uma pessoa... Ai, velho, gente que merece, né? Aí, quem é que vai pensar? Não, eu não posso, não tem vaga. Mas eu não posso estacionar aqui porque a vaga é do vizinho. Ninguém vai pensar nisso, velho. É estacionar, velho. É automático. Vê uma vaga onde não tem, aparece uma vaga, ele vai estacionar, velho. Meu Deus do céu, velho. Ai, não consigo entender as pessoas. Não precisa ser um Sherlock Holmes para descobrir quem fez a armadilha. É, claro. Infelizmente, é aí que a história termina. O vilão da história conseguindo sua vingança de maneira mesquinha. Moral da história, às vezes os malvados se safam. Mesmo sem ameaça iminente de armadilhas de cocô, alguns motoristas ainda conseguem estragar tudo. Tipo, será que esse cara aqui estava tentando estacionar entre as linhas? Mas não se preocupem. Um herói com giz decidiu alinhar as coisas melhor para ele e até deixou uma mensagenzinha atenciosa. Isso sim é passividade agressiva na sua melhor forma. Em outro lugar, em Rostov, na Rússia, olha só esse exemplo de união comunitária. Depois que um idiota decidiu estacionar seu SUV numa faixa de grama. Caramba, eu teria pago uma boa grana pra ver a cara do mundo. Pra quem não fala russo fluentemente, o bilhete na porta diz: para o vencedor do melhor manobrista do ano. O troféu é seu. E acho que a taça é privada sanitário. Mas a medalha de ouro pra punição de estacionamento mais passivo-agressiva desse vídeo vai pra essa gaiola de maneira improvisada. Naquela tábua está escrito proibido estacionar, significa proibido
proibido estacionar. Parece que esse motorista ignorou a placa e alguns operários da construção civil bloquearam a passagem com suas vans antes de montar essa gaiola. Um belo projeto de marcenaria. Já para o usuário não vai sair daí. Black Telegram, essa foi. Aí é foda também, né? Que é proibido estacionar. Beleza, ele estacionou. Aí vocês prendem ele lá. Bem que ele vai sair de lá. Tudo incoerência? Não é pra ele ficar lá, mas ele vai ficar, porque não tem como ele sair. Foi muito inofensiva. Por 4 Halloween seguidos, vândalos passaram com seus carros por cima de suas abóboras em frente à sua casa, destruindo-as completamente. Mas no 5º ano ele teve uma ideia sinistra. O Halloween estava chegando, então ele comprou a maior abóbora que conseguiu e a encheu completamente com concreto. Depois colocou na frente de casa e esperou. Por volta das 4 da manhã, o alto ecoou pela casa vindo de fora. Olhando pela janela, ele viu um carro tombado de lado, com uma roda quebrada. Claramente o plano funcionou. Feliz por saber que a justiça foi feita, ele foi dormir. O que seria uma vingança e tanto, se fosse verdade. Pois é, desculpa, galera. É, né, mano? Com a abóbora não ia fazer um carro cair, né? E outra, eu acho que ninguém em sua consciência dormiria depois de você pensar que, poxa, consegui destruir o carro do cara. Ele poderia ter morrido, né? E aí? E quer me te ver, já que Ah. você não vai me ver. Oxi! E Ah, aí? meu amor, Tranquilo, e aí? tudo bem? Tudo jóia. Tranquilo? Saudade. Pois é, tava Tá sumida, suave. né? Testa tá suave. É, calor. Mas tá aqui, é pãozinho. Ah, Você boa. com carne. Boa, valeu. Eu vou terminar de gravar aqui. Tá, Falta 2 minutinhos só. tá bom. Vou Enfim, ligar pra máquina. o cara poderia ter morrido, né? Quem? Ah, o cara aqui do vídeo. Ah, tá. Mas num post que ele fez depois, ele contou que inventou tudo. O que é uma coisa bem estranha de se fazer. Mas honestamente é um alívio. Armar uma cilada desse tipo pô. parece muito legal. Pra ter morrido, né? Que essa próxima história maluca é verdadeira. Todo mundo recebe ligações de números errados de vez em quando. Mas se você recebesse tantas, que isso te deixasse maluco. É, mano, é assim, mano. Teve uma época, mano, que direto o pessoal ligava uns números desconhecidos. Eu nem atendia, né? Porque eu não conheço. Mas direto o povo ligava. Às vezes era o mesmo número. Às vezes ligava o dia inteiro, ligava pra mim. Era uma merda. Agora dá uma parada, mas antigamente, velho. Antigamente, é tipo, há um mês atrás. O usuário do Reddit Canadian Skeptic Aí, nomes fácil, hein? número que pertencia a uma pessoa chamada Christine há cerca de 3 anos. Ele sabia disso porque Christine claramente não se deu o trabalho de atualizar os contatos e ele ficava recebendo ligações para ela toda hora. Oxi. Gente cobrando dívidas, antigos casos, familiares, enfim. Sem saber da vida da Todo mundo Christine entrava em contato inteira, né? Toda vez ele dizia que aquele não era mais o número dela, pedia para as pessoas avisarem para trocá-lo. E toda vez as pessoas prometiam fazer isso E não continuavam trocavam. a ligar. Com o passar do tempo, isso passou de frustrante para irritante. Olha, Ficou claro que ele precisava encontrar uma solução. Então ele decidiu que sempre que recebesse mensagens confirmando compromissos de qualquer tipo, ele ia esperar até o último minuto e ia cancelar. Consulta com o ginecologista, cancelado. Cancelado. Salão de beleza, Cancelado. Mas de alguma forma, depois de um ano inteiro cancelando o compromisso da mulher, ele ainda recebia mensagens para ela. Como é que Ué, ela ainda não tinha entendido? Ele estava É de propósito, então, né? As pessoas mandavam pra ele de propósito, então, né? Porque, pô, da primeira vez, tudo bem. Mano, ele claramente falando, ó, tem que atualizar, tem que atualizar. Aí ninguém atualiza, velho. Pô, ninguém atualizou de propósito, né? E hoje também. Um dia ele recebeu uma mensagem do chefe de Christine Ai, meu perguntando Deus sobre do agendar uma céu. reunião para ela. Então, com um sorriso malicioso, ele Cancelado. para ela e respondeu com uma mensagem anunciando que se demitia. Que E, isso, velho? rapaz, o chefe ficou chocado, repreendendo quem ele pensava ser Christine pela falta de profissionalismo. E foi aí que o nosso amigo disse para ele pedir para Christine trocar de número. No outro dia, ele recebeu uma mensagem Deus, furiosa da própria mulher. Ele Claro. simplesmente respondeu: atualiza o seu número ou vou continuar cancelando todos os seus Meu Deus. agendamentos. Só então, depois de tudo isso, foi que ela se deu conta de por que suas reservas estavam sendo todas canceladas. Essa mulher realmente não parece muito esperta. Ela mandou mais uma enxurrada de palavrões por mensagem, na qual o cara respondeu com uma simples risada. Depois Meu disso, Deus. ele nunca mais ouviu falar dela, e nem de nenhum de seus contatos. Parece que ela finalmente entendeu. E chegamos ao fim do vídeo. Ai, Qual mano, o seu ato chega de favorito? vingança, velho. Chega de vingança, paz, amor. Não quero saber de vingança, entendeu? Vamos ficar
na paz interior. Tá certo? Então, é isso. Falou, valeu, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Peraí, deixa eu focar direito.